Então, nós vamos falar agora sobre níveis de prevenção, tá? Então, assim, o que é prevenção, né? São as ações preventivas podem ser exercidas em qualquer fase da história natural da doença, tanto nos períodos pré-patogênicos, quer dizer, o que é pré-patogênico? Ainda não existe entidade nosológica, né? Quanto nos períodos onde a doença já está estabelecida, tá? Então, prevenção é um conjunto de procedimentos que visam proteger e melhorar a saúde da população e, portanto, sua qualidade de vida, seja impedindo a entrada da doença em áreas geográficas ainda livres, seja protegendo a população de regiões onde a doença já ocorre. Então, na realidade, a prevenção ela pode ser específica, medida de prevenção pode ser específica para toda uma população, como pode ser específicas digamos, para uma pessoa só, né? Pode ser direcionado para toda uma população, como pode ser específica para uma pessoa só, um paciente só. Então, na realidade, a prevenção, os níveis de prevenção são prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária, ela se caracteriza por nós temos um indivíduo ígido, né? O que é um indivíduo ígido? Com H, né? Ígido. É um indivíduo que não tem doença, que está livre de qualquer disfunção, qualquer lesão, qualquer, digamos, entidade nosológica. Então, o indivíduo ígido, então, ele é alvo da prevenção primária. Então, assim, o paciente não tem AIDS, não tem HIV, né? Então ele vai ter relações sexuais. Então, ele está ígido, ele vai usar a camisinha para não adquirir nem o vírus, nem a AIDS. Ele não tem nada. Certo? Então, a gente chama isso de prevenção primária. Então, o indivíduo vai usar um capacete. Tá? Ele não tem lesão nenhuma, ele vai usar o capacete. Ele é ígido. Então, a gente chama de prevenção primária. Né? Então, o paciente não tem hipertensão. Certo? Ele não tem pressão alta. Né? Mas, ele tem histórico familiar de pressão alta. Então, ele já tem uma alimentação mais assim, digamos, privando o sódio, né, privando o sal. Ele já tem uma alimentação já, digamos assim, mais direcionada para o controle, para não ter pressão arterial. Ele já tem também um controle do peso, para evitar que já haja um problema relacionado com o aumento da pressão arterial no futuro. Ele já faz um programa de atividade física. Então tudo isso para esse indivíduo que não tem pressão alta, não tem hipertensão, não tem RAS, mas que tem um histórico familiar. O pai teve RAS, ou hipertensão arterial sistêmica, a mãe teve RAS, que é hipertensão arterial sistêmica, digamos, tem parentes com RAS na família, com hipertensão arterial sistêmica. Então, ele vai já adotar medidas, atividade física, não vai fumar, não vai evitar o álcool, vai evitar, digamos, o sal na comida, vai melhorar a alimentação, já para prevenir até o surgimento dessa doença, que é uma doença que não é só genética, né? Não é uma doença, digamos assim, que depende só do fator genético. Então a gente chama que ela é genética, sim, mas é um padrão genético multifatorial, a hipertensão arterial sistêmica. Então depende da genética do indivíduo, mas considerações do meio, né? Depende mais de influências do meio também, né? Não é puramente genética. Nós chamamos isso de herança multifatorial, que depende de fatores genéticos e do meio, né? Como a diabetes, a hipertensão, o câncer, são todas doenças multifatoriais, né? Então cabe a prevenção primária, né? Prevenção primária, por exemplo, da hipertensão arterial sistêmica é possível. Então nós temos o HIV, nós temos o uso da camisinha para o HIV, né? Então são várias situações, né, para prevenir o HIV, né? Usa a camisinha para não adquirir o vírus, né? Então, uso do capacete, uso de qualquer equipamento de proteção individual, os EPIs, né? Então, assim, condutas também, por exemplo, um profissional, um dentista, né, que ele começou a trabalhar, né, na odontologia, então ele já tem instrumentos, né, que promovem mais facilidade, dão mais facilidade para ter lesões nos tendões, né, nas articulações, na prática da odontologia. Então, ele já, antes de começar a carreira profissional, já começa já tendo atividades físicas para fortalecer a musculatura, né? Então, para alongamentos, né? Todas as situações, cuidados, né? Procurar equipamentos mais ergonômicos que não vão forçar tanto a articulação, né? Então, ter um bom colchão, né? São todas medidas de prevenção, chamada prevenção primária, tá? Então, o indivíduo é rígido,
Então, para uma gama de patologias, ele vai se prevenir para não adquirir essas patologias. Não tem nada e passa, então, a se cuidar para não adquirir essas patologias, né? Então, aí nós temos ali vários exemplos: uso de preservativo, já falei, uso de capacete, uso de luvas, né, para manipular material biológico, né, controle de vetores, vacinas, né, ginástica laboral, etc. Né? E aí nós temos a prevenção secundária. A prevenção secundária, na realidade, nós já não temos mais indivíduo rígido. Nós temos um indivíduo que já teve a patologia, já teve o início da patologia, nós estamos prevenindo então o agravamento dessa patologia. Então assim, o paciente já é HIV positivo, já teve, digamos, um evento ali de diminuição do CD4 e aumento da carga viral, né? Então, o que é a prevenção secundária? A prevenção secundária vai evitar que essa doença progrida. Então, o paciente já tem hipertensão arterial sistêmica, já tem pressão alta. Então ele vai tomar medicação adequadamente, vai fazer uma atividade física, vai fazer vários controles alimentares, etc., para prevenir que haja uma piora dessa doença. Se ele tem uma pressão de 17/11, 17/10, sei lá qual é a pressão dele, então evitar que esse nível de pressão aumente, que a situação, que ele tenha menos picos de pressão alta do que normalmente ele tem, até chegar a normalizar o nível de pressão, que a gente vai chamar isso de doença controlada, tá? Compensada, que significa que está, digamos, as medidas terapêuticas estão controlando essa doença, tá? Vai chamar de doença compensada, certo? Então, a prevenção secundária é prevenir o avanço dessa patologia para que não gere nenhuma sequela, né? Então, depois disso, nós vamos falar sobre prevenção terciária, tá? Nesse nível, então, o paciente já tem pressão arterial há muito tempo, não compensou a patologia, até que chegou numa situação que a pressão alta dele gerou um rompimento de um vaso sanguíneo. E esse rompimento de vaso sanguíneo levou então a uma lesão encefálica. Então ele teve uma lesão no encéfalo por causa de um aneurisma que se rompeu devido ao shear stress lá da pressão arterial e acabou rompendo o vaso, gerou um dano encefálico. Então esse paciente, ele vai prevenir o quê? Né? Na realidade ele previne a morte, né? Porque ele continua com pressão alta, ele tem disfunção neurológica por causa que a pressão alta agravou e gerou um rompimento vascular e gerou uma perda neurológica. Então esse paciente, ele está um chapéu velho, como se diz. Então o que a gente vai prevenir? A prevenção terciária, então ela vai se chamar de reabilitação. Como na prevenção secundária, a gente pode dizer que a prevenção secundária é o tratamento. Então, tratar a doença, né, é a prevenção secundária. Digamos, prevenção terciária é basicamente a reabilitação. Então vamos tentar reincorporar esse indivíduo, porque se esse indivíduo ele ficar deitado numa cama, né, ou ficar depositado num albergue, num asilo, o que vai acontecer com ele? O corpo humano não é feito para ficar parado, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter mais possibilidade de ter uma êxtase sanguínea, de formar uma trombose e assim por diante vir ao óbito. Então, a prevenção terciária, grosso modo falando, é prevenir a morte desse cara. E como é que se faz isso? Tentando ressocializar esse indivíduo. Então, o que é ressocializar isso? É reabilitar esse indivíduo. Isso é prevenção terciária. Promover a reabilitação desse indivíduo. Tá? Então, exemplos, fisioterapia de um paciente vítima de AVC, né? O paciente hipertenso previamente diagnosticado que tem monitoramento, tem um profissional de saúde, exercício físico orientado, dieta adequada, né? Ele livrar das situações de estresse do cotidiano, terá uma evolução muito mais lenta da patologia, né? Isso na realidade é prevenção secundária, né? A prevenção terciária ele tem uma sequela, né? Na prevenção terciária existe uma sequela, né? A questão de uso de corticóides, o paciente sofreu um transplante de órgãos, né? Também nós podemos considerar que já esse paciente ele vai ter cuidado para toda a vida. Então, esse paciente ele precisa de uma reabilitação. Então, na realidade, é um conjunto de medidas que ressocializem ele, que botem ele mais próximo da vida normal.